Muito árbitro e começa o podcast O Código do Jogo, o programa que busca recodificar o verdadeiro sentido do esporte. É verdade, quer dizer, às vezes não. Aqui quem fala é Gustavo Nery, sou o apresentador deste programa e junto comigo na condução do Código do Jogo, nós temos o comentarista Guilherme Salvático. Salve Gustavo, um grande abraço para você, um abraço especial e virtual também para todos os nossos seguidores e vamos que vamos para mais um programa. Muito bem, meus caros ouvintes, no programa de hoje vamos ter aquele quadro que é mais rápido que o Douglas Costa. Sim, ele mesmo, a pergunta que não quer calar. E o quadro é muito simples, uma pergunta simples, objetiva e direta, e quando você menos esperar, vai estar bem informado, e quando você perceber, o programa já vai ter acabado. Então, sem enrolação, vamos direto ao que interessa. A dúvida de hoje, Sal, envolve a equipe francesa do PSG. E a dúvida é a seguinte: se o Neymar vencer a Liga dos Campeões, ele vai conquistar o maior título da história do Clube de Paris. Com isso, ele ainda terá chances de se tornar o maior ídolo da história do PSG? Ou o histórico dele no clube francês não vai permitir isso? Eu não sei, meu. Bom, Gustavo, vamos lá. Caso o nosso adulto Ney ganhe a Liga dos Campeões e ganhe de forma com participação decisiva, né, fazendo gols, dando show, como ele sempre costuma fazer em finais, essa idolatria pode variar de torcedor para torcedor. Lembrando que o Neymar pode ser considerado um dos maiores brasileiros que já jogaram no PSG pela quantidade de títulos, de gols, e ele foi contratado justamente para vencer essa Liga dos Campeões, que é o título que falta para o PSG. Ele mesmo saiu do Barcelona para ser o melhor do mundo, para sair da sombra do Messi, e ele tem uma grande oportunidade agora de, junto com seu time, chegar à final, mas ser o protagonista tanto da Champions League até mesmo da final. Não consegue, né? Mas por que pode variar de torcedor para torcedor? Justamente pelo histórico dele no clube, que não é muito agradável, se é assim que a gente pode dizer, pelas polêmicas, por tudo que ele já passou e ainda não ter conquistado uma Champions League, então a pressão é muito grande caso ele não vença. E se ele vencer, os torcedores podem se dividir. Alguns podem dizer que ele é o maior ídolo da história do clube por ter conquistado um título que até então ninguém conseguiu conquistar, e ótimos e grandes jogadores passaram pelo PSG e também não conseguiram. E vai ter aqueles que vão dizer que título algum vai superar o histórico negativo dele no clube. Então fica essa dúvida, né? E pra gente entender um pouquinho melhor, eu vou comparar com dois casos do futebol de uma forma geral. O primeiro é do Jorge Jesus, o ex-técnico do Flamengo. Ele que conquista um dos maiores títulos da história, né, do Flamengo, que é a Libertadores. É um título que não é muito simples de conquistar, e o Flamengo, jogando aquele futebol maravilhoso, ganha de forma muito emocionante, na verdade. E assim, ele acaba se queimando um pouco com a torcida do Flamengo. Por quê? Porque muita enrolação, se vai, se não vai, pro Benfica, e isso acaba chateando de fato parte da torcida. Não gosto de você. Alguns ainda consideram o maior técnico da história, outros ficam muito na dúvida porque ele, em algumas situações, ele se coloca acima da instituição pela vaidade que ele tem. Você está onde te convém. De uma forma um pouco arrogante. Então, lembrando que nem o Zico fez isso, e o Zico é o maior jogador da história do Flamengo. Então, jogador algum, técnico algum, dirigente algum será maior que o clube. Isso independe do momento. Então, ele ficou numa situação muito complicada. Ele acabou indo pro Benfica, e aí passa essa imagem de traíra, de arrogante. Então, é um caso que pode se assemelhar com o do Neymar, né? Não de traíra no caso, mas de polêmicas que o envolvem extracampo. E o outro caso que eu vou comparar, que pode ser bem semelhante ao do Neymar, é o do Guerreiro no Corinthians, Paulo Guerreiro. Guerreiro de cabeça! Ele que faz os 2 gols do Corinthians no Mundial, em 2012, o gol da semifinal e o gol na final contra o Chelsea.
ambos de cabeça. O Corinthians conquista seu segundo campeonato mundial. Ele foi o protagonista, obviamente, junto com o Cássio, enfim, mas o momento mais importante do futebol é o gol e ele participou dos dois. Então, ele foi inquestionável nesse campeonato. E com isso ele tinha de tudo para ser o maior ídolo da história do Corinthians, um dos maiores ídolos de fato, maiores atacantes, enfim, porque esse gol tem muito peso contra o Chelsea. É um gol de uma final de Mundial de Clubes e aqui os times brasileiros levam muito mais a sério do que os europeus. Então foi uma conquista inédita, um título inédito, um gol inesquecível para todos os corintianos e ele tinha de tudo assim para continuar a sua carreira no Corinthians, né? E ele dá uma declaração que só jogaria em um time aqui no Brasil. Esse time seria o Corinthians. Só que ele não se entende com a diretoria, questão de salário, acaba saindo pelas portas do fundo. Então ficou uma situação muito chata, porque alguns torcedores o encararam como traíra, mercenário, né? Só que o pior de tudo isso é que após a declaração, depois de um tempo que ele se desentende com a diretoria, ele acaba indo pro Flamengo e depois pro Internacional, que atualmente é o clube dele. Então, de ídolo intocável como o Jorge Jesus, ele passa a ser questionável pela palavra que ele não cumpriu. Não que o Jorge Jesus tinha cumprido e tudo mais, mas ele ter renovado o contrato e um mês depois ter ido embora, fica esse questionamento. No caso, é um técnico e um jogador, né? É um grande jogador e um grande técnico, que acabaram tendo essas polêmicas. Assim como o Neymar, pelo que eu já falei, pelo histórico dele, que não ajuda em nada. Mas futebol, de fato, ele tem de sobra e ninguém duvida disso. Muito bom, Sal, muito bom, muito boas comparações, muito boa explicação, olha, fenomenal. Agradeço aqui a sua participação, sua explicação e aguardo mais comentários pertinentes na próxima rodada, Sal. Te encontro lá. Boa, Gustavo, é um prazer participar desse programa mais uma vez. Muito obrigado a todos que nos ouviram. Grande abraço, fiquem em casa e até a próxima. E é isso, meus caros ouvintes. O Código do Jogo fica por aqui e até a próxima rodada. Até lá!